A primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: essa questão de o homem te desprezar, te rejeitar, não existe. A rejeição, ela não existe. Como assim, Gabi, você tá doida? Eu sei muito bem que eu fui rejeitada. Eu já fui rejeitada, eu já fui desprezada várias vezes na minha vida. Você chega falando que não existe? Como assim? Pra gente começar o nosso conteúdo de hoje, preciso te contar uma história rapidinha, tá? Vem comigo que vai fazer sentido pra você. Era uma vez um samurai que vivia ali no templo dele. Ele já era bem velhinho, tá? Já tinha se aposentado das coisas dele, mas ao mesmo tempo ele era muito reconhecido pelos seus grandes feitos na vida, as batalhas que ele travou, né? Ele tinha um status, uma reputação muito importante. Então as pessoas o admiravam muito. Existia uma lenda, inclusive, de que ele era capaz de derrotar qualquer adversário. Mas teve um dia que chegou um guerreiro novato ali naquela cidade, né? E bateu na porta dele. Esse guerreiro era muito danado, ele era muito inteligente. Ele tinha uma estratégia de provocar o adversário para que depois que o adversário viesse até ele, ele contra-atacava e finalizava ali a batalha. Então ele chegou pro samurai e desafiou ele para uma batalha entre os dois. O samurai olhou e falou: tá bom, então vamos lá, né? E aí eles foram para a praça da cidade e esse guerreiro, muito astuto, começou ali a provocar esse samurai. Então ele insultava, ele falava várias coisas ruins. Seu velho caquético, né? Ficava zoando, zombando a cara dele, até jogava pedra neste samurai. Ofendeu inclusive os ancestrais dele. E aí ficou ali durante muitas horas tentando, fazendo de tudo, mas o samurai simplesmente ficou ali plácido, né? No lugar dele, só observando. Depois de muitas horas de o guerreiro tentando provocar o samurai e o samurai nada, ele simplesmente cansou e resolveu ir embora. Nem continuou a batalha. E aí os alunos do mestre, né? Desse samurai, ficaram assim bestas, né? Nossa, como pode? Nosso mestre, ele ficou aí recebendo esses insultos, esse desprezo todo e não fez nada. O que tá acontecendo? Vamos entender, né? O que tá acontecendo? E aí eles perguntaram: como que você pode se curvar diante de toda essa indignidade, de todo esse desprezo? E aí o mestre samurai, muito sábio, respondeu para os seus alunos: se alguém chega com um presente para você e você não aceita esse presente, a quem pertence esse presente? E aí os discípulos responderam: a pessoa que tentou entregar. E aí o mestre respondeu: o mesmo vale para inveja, insulto, raiva e desprezo. Quando você não aceita essas coisas, quando você não toma para si e leva para o lado pessoal, isso não fica com você, isso fica com quem te jogou tudo isso. Resumo da história, minha deusa, trazendo um pouco para o contexto aqui, né, de relacionamentos e de ser rejeitada por um homem, de ser desprezada por um homem. O outro pode até não querer se relacionar amorosamente com você. E tá tudo bem. Assim como você também não vai querer se relacionar amorosamente com todos os homens que cruzam o seu caminho, com todos os homens que você tem um encontro. Só que a rejeição e o desprezo só vão acontecer e ficar no seu coração se você levar isso com você, se você levar pro lado pessoal. E aí é importante, meu amor, você se responder o que de fato você considera como rejeição. Porque muitas vezes, o que a gente está considerando como rejeição, como desprezo, não foi a intenção do outro. O outro não considera isso. As outras pessoas, a sociedade não considera isso. Será que você considera desprezo o outro sumir, simplesmente não fala nada? Será que você considera desprezo o outro estar com outra mulher? Será que você considera desprezo o outro falar que não te quer ou que não está num momento bom? Tem várias formas de falar que de repente ele não quer, né? Mas será que você considera isso? Ou de repente você considera desprezo o outro não te responder como você quer, como você idealizou na sua cabeça que ele deveria responder, a forma como ele deveria agir. Muitas vezes, muitíssimas vezes, na verdade, a gente acaba distorcendo as coisas, levando tudo como rejeição, como se fosse a respeito de mim e não do que o outro possa estar vivendo na vida dele. E isso é que leva a gente a ficar tão doída, minha deusa, tão machucada, tão magoada. A rejeição, esse desprezo, ele é
muito mais uma criação da nossa cabeça do que uma atitude da pessoa. E ó, na grande parte das vezes essa pessoa tá vivendo a vida dela e a nossa vida, ela é pautada por macro escolhas, mas principalmente micro escolhas o tempo inteiro, né? As pequenas atitudes que a gente vai fazendo e no meio de tanta coisa que a gente tem que dar conta na nossa vida, algumas pequenas atitudes vão ficando mais escorregadas, não tão boas assim, a gente dá preferência para outras, né? Só que fato é que a gente vive preocupada ali com o nosso umbigo, o que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer, as minhas responsabilidades, e geralmente não tem a ver com o outro, mas sim comigo, entende?